Quem não me conhece, meu nome é Silvio Marcos de Oliveira, eu sou médico fisiatra e acho que poucas pessoas já ouviram falar de um fisiatra, mas o fisiatra é o médico que cuida da reabilitação. 15 minutos para falar de reabilitação é muito pouco, acho que todo mundo também achou pouco quando veio falar aqui, mas eu vou tentar expor algumas ideias. Agradeço à comissão organizadora, a Silvia, por ter chamado e por falar de reabilitação. A hemofilia, A e B, todo mundo aqui já viu, já ouviu, vou passando os slides. Hemofilia é deficiência de fator 8, hemofilia A, hemofilia B, deficiência de fator 9. Quando eu comecei a trabalhar no Hemorrio em 2001. Então, quando eu cheguei no Hemorrio, eu achei que a hemofilia era uma patologia muito ortopédica. E hoje, eu acho que com a profilaxia e imunotolerância, você está voltando ela mais para uma patologia hematológica. Então, assim, tem inibidor, alergia, são assuntos mais discutidos. Claro que ainda existem as artropatias, as sinovites, os encurtamentos, como patologia ortopédica, mas ela sempre tem essa característica, vai mudando um pouco para como patologia hematológica e patologia ortopédica, dependendo do centro de onde você está. A reabilitação. A reabilitação é um processo de tentar ajudar um indivíduo que tem uma deficiência temporária, como a minha, ou uma deficiência permanente, a chegar ao seu melhor potencial físico. Para quê? Para o paciente desenvolver qualquer atividade dentro da vida social, né? Antes que vocês me perguntem, eu machuquei o braço, eu luxei o cotovelo jogando tênis. Então, assim, qualquer atividade física, mesmo que seja mais simples possível, ela não é isenta de risco. Então, a gente tem sempre que pensar. Então, quando o paciente passa pela gente na avaliação, passa lá no Hemorrio, a gente sempre conversa sobre essas atividades e como que a gente vai inserir ele dentro de uma atividade, quer seja ela de trabalho, quer seja ela social, quer seja ela esportiva. Então, a reabilitação, que o final dela é permitir a recuperação do papel do indivíduo dentro da sociedade, dentro da família e dentro do que ele faz. Então, se a gente não conseguir isso, a gente não conseguiu o nosso objetivo. A abordagem da reabilitação, prevenção e quando já tem uma lesão propriamente instalada. Hoje, eu acho que foram uma palavra, pelo menos, me chamou muito a atenção aqui nas palestras, é a educação. Então, assim, sem educação, você não tem prevenção. Acho que sem conhecimento você não tem educação e não tem prevenção. Eu não gostaria mais de falar de reabilitação e de lesão instalada. Isso eu acho que é ruim, não é uma proposta boa. A nossa proposta ideal seria se a gente conversasse sempre de prevenção. Sempre, assim, eu acho que unir a fisioterapia, a fisiatria, a hematologia, os profissionais que tratam do paciente com hemofilia, para que a gente fale de prevenção, não fale de lesão instalada. Claro que ela existe e a gente é obrigado a abordar. Aqui estava as hemorragias do aparelho locomotor, eram as hemartroses, aparece uma articulação, embaixo tinha hematomas, ou as hemorragias musculares e outra hemorragia subcutânea. As hemartroses, todo mundo vê, são o evento mais conhecido, as hemorragias musculares, principalmente o hematoma de pessoas, e os subcutâneos, às vezes, quando eles são muito extensos, eles causam grandes limitações de movimento. A artropatia hemofílica, também todo mundo já viu algum desenho hoje aqui de como muda a articulação por dentro, como é uma articulação por dentro. Aqui seria a progressão, né? Aquela articulação, acho que foi a Silvia que mostrou o filme, uma articulação mais amarelinha, depois um sangramento, depois a sinovite, depois chegando a esse desenho aqui, que é uma articulação toda destruída. É o que a gente não quer, né? Mas a gente tem trabalhado ainda com esse tipo de paciente lá no Hemorrio. O acometimento articular. Joelho, tornozelo, cotovelo são as principais articulações. E a gente ainda pode ter ombro, pode ter quadril, tá? E pode ter o muscular aqui, que é o psoas. A etiologia das hemartroses. Trauma direto, todo mundo sabe, uma pancada, uma batida, causando uma hemartrose. Os pequenos traumas não referidos e espontâneos.
Os espontâneos eu eu acho que eu sempre questiono, porque às vezes você tem muitos pacientes que chegam lá com dor ou com algum tipo, com aumento de volume articular, e às vezes ele não consegue, na hora, dizer de onde veio esse sangramento. E você começa a conversar, puxa, e o paciente acaba tendo um motivo. Eu sempre conto desse paciente que eu acho que é uma história bem ilustrativa. Ele chegava sempre segunda-feira lá com dor no tornozelo e aumento de tornozelo. O que você fez no final de semana? Jogou futebol? Não. Correu? Não. Subiu escada correndo? Não. Não fiz nada. Nada de... Ele tinha 20 anos, acho que na época, e ele ia sexta-feira, ele saía com os amigos, ele ficava em pé a noite inteira bebendo cerveja encostado num carro. Então, assim, para ele aquilo era normal e natural. Então, assim, eu acho que é a coisa mais importante, a exploração de onde está vindo o evento hemorrágico. Porque assim você sabe que você pode ajudar o paciente a mudar a vida dele. Algum paciente, acho que no Hemorrio, ele estudava no segundo ou terceiro andar e era escada. Da mesma forma, eu sempre pergunto, como é que a escola, onde estuda, é segundo andar, é primeiro andar, é elevador, é rampa, como é que você chega até a sua sala de aula? Teve um agora, ultimamente, há pouco tempo, não faz um mês, hein? Esse paciente ele estava com dor no joelho, no tornozelo. E a mesma coisa, estava inchando. Você faz o quê? Trabalho e estudo. Você trabalha... durante o dia eu trabalho sentado normal. E estudo de noite. E como é que você chega na escola? Eu chego sempre atrasado. E vai correndo? Vai correndo. Então, assim, ele cuidava do tornozelo durante o dia no trabalho. Na escola, ele esquecia, ia correndo, estava sempre atrasado, e aí a gente tinha que arrumar alguma maneira de melhorar o tornozelo dele. Uma delas é orientar. Sai mais cedo do trabalho. Posso sair mais cedo? Não sei. Aí tem o chefe, tem que conversar. Então, tem outras questões que a gente tem que ver quando a gente pensa em reabilitação. Aqui nesse slide também ele saiu do lugar, mas a gente estava falando de avaliação médica. Avaliação médica na reabilitação é tudo. É pé, é tornozelo, é joelho, é fazer perimetria, fazer goniometria. Perimetria é ver o volume do músculo do paciente, quer dizer, falando um pouco grosseiramente. E a goniometria é ver o grau de da articulação, quanto está bloqueado, quanto está estendendo, quanto está flexionando. E o que a gente quer sempre numa avaliação, quer dizer, no paciente, que a gente está fazendo a avaliação do aparelho locomotor? A gente quer a função marcha. Essa função que normalmente é a função que está prejudicada no paciente da hemofilia. Então, a gente trabalha, o nosso objetivo é melhorar a marcha. A gente não pensa em curar, a gente não pensa em devolver ao paciente a articulação que ele tinha, mas a gente pensa em devolver uma função ao paciente. Então, aqui, assim, fazendo a perimetria, aqui o instrumento para avaliação são instrumentos simples, é uma fita métrica, uma caneta e essa reguinha aqui articulada chamada de goniômetro. Então, aqui eu estou medindo, fazendo uma perimetria articular, aqui eu estou fazendo uma gonometria, estou medindo o ângulo. Tá? Então, são simples. É importante que você tenha essas avaliações do paciente, até para diferenciar uma hemartrose de uma artropatia. O paciente, quando ele faz uma hemartrose, normalmente, esquenta, aumenta de volume e bloqueia. Então, se você tem uma medida que o paciente tem uma extensão, que tem um bloqueio de 10 e tem uma flexão, que tem uma flexão de 120, 110, ele já devia ter uma artropatia ali. Mas se ele sangrou, provavelmente o movimento dele vai ficar de 50 a 80, vai ficar só de 30 graus essa amplitude. Então, isso é muito importante, porque uma artropatia a gente vai tratar, não precisa normalmente de fator, a gente vai ter outra maneira de tratar. E a hemartrose a gente vai ter que usar fator obrigatoriamente. O objetivo do tratamento, deter o sangramento, normalmente quem faz isso é o hematologista, eliminar a dor, aí já passa para a gente, quer dizer, para a reabilitação, restaurar a função. Bom, o tratamento tem que ser global e aqui embaixo tinha o final de tudo, a recuperação funcional e devolver o indivíduo à sua família. O fluxo de reabilitação do Hemorrio, normalmente o paciente, quando ele tem uma emergência, ele vai no serviço de emergência, tem um médico que atende, faz a prescrição de fator e normalmente encaminha da emergência para a fisioterapia. A fisioterapeuta, ela faz as medições, ela faz a avaliação e esse paciente, ele
é encaminhado da fisioterapia, quer dizer, para hematologia e fisiatria, para o ambulatório nosso. Normalmente ele já tem consulta agendada, mas se precisa de alguma avaliação mais próxima, a gente adianta a consulta. Esses pacientes ficam no ambulatório e do ambulatório, quer dizer, normalmente tem uma consulta com hematologista, com fisiatra, e nós encaminhamos entre nós para saber, o paciente normalmente vai na fisioterapia, no educador físico, ele volta para a fisiatria para saber o que está acontecendo com ele lá na fisioterapia, tá? E a gente também encaminha para outros profissionais, como psicólogo, dentista, outros profissionais que possam ajudar esse paciente. Só para ter uma ideia de atendimentos, nesse mês foram 75 pacientes agendados na fisiatria em dezembro, 93 em janeiro, fevereiro 25, teve carnaval, março 82. Os procedimentos, mais ou menos, também teve uma mudança aí de valores, mas a aderência, como todo mundo também aqui já falou, é um pouco difícil do paciente. Tem motivos, a gente não está negando os motivos do paciente, tem muitos motivos, né? Então, eu e a Marília, a gente tem uma estratégia de agendar a consulta para o mesmo dia, porque o paciente ele faz profilaxia, ele tem que pegar fator, tem que pegar receita. Então, se ele tem que ir lá no Hemorrio, ele vai na Marília, depois ele vai para mim. Aí eu aproveito e encaminho ele para Camila, para a fisioterapia. Então, o paciente fica bastante atrelado a nós nesse dia. Mas não são todos os pacientes que conseguem fazer a consulta nesse dia. Então, às vezes, fica mais complicado. O que a gente tem lá de recurso para a reabilitação? O gelo, o ultrassom, o TENS, o infravermelho, o laser, o halter, faixa elástica, esteira e bicicleta. Então, aí é a área mais da fisioterapia. Isso aí é só para citar os recursos que a gente tem. Acho que o Fernando vai falar um pouquinho depois de fisioterapia e hemofilia. O tratamento. O exercício é fundamental. Assim, inicialmente um exercício leve, depois isométrico, resistido, propriocepção, alongamento. Um profissional que entende do assunto, ele vai saber exatamente encaminhar você dentro desse programa, nessas diversas fases, né? O uso de órtese. Já tivemos uma palestra anterior sobre o uso de órtese, né? Então, a órtese ela pode ser usada para repouso, né? O paciente com uma dor muito importante, às vezes não consegue se mexer, não consegue mexer a articulação, a gente pode imobilizar com uma órtese. A AFO, que é uma órtese para tornozelo, e o uso de palmilhas para fazer alteração da pisada do paciente. A órtese, principalmente as órteses de membros inferiores, elas podem ser confeccionadas pelo SUS. O SUS confecciona. A gente tem alguns pacientes que já fizeram essas órteses, então a gente não tem muita dificuldade, tá, de fazer. A oficina da UBR faz, desde que tenha uma boa prescrição, desde que tenha alguém que tenha feito uma boa avaliação. Aqui a gente tem as palmilhas. Essa órtese é a órtese de membro superior. A gente teve um paciente com uma lesão nervosa e precisamos fazer uma órtese. Esse paciente ficou bastante bem. Aqui é um Robocop, como todo mundo sabe, é mais para proteger a articulação do tornozelo. Critério de alta, redução de dor, de volume articular, ganho articular, melhora da força muscular. Critério de alta é sempre para melhorar a função, alta com orientação de exercício para casa, e depois, conforme ele vai melhorando, a gente vai orientando a atividade física. Na água, o início, e depois as outras atividades físicas, que o nosso educador físico sabe fazer isso muito bem. As expectativas, a diminuição da intensidade de hemartrose, aumento do intervalo dessas, diminuição do uso de fator e redução de custos e das incapacidades. Aí as nossas dificuldades. A faixa etária. Às vezes é difícil você dizer para um menino de 5 anos que ele não pode pular, não pode correr, não pode... Não, o tempo inteiro. É muito complicado. Aí tem que chamar a mãe e o pai para poder fazer as orientações. Também não é simples. Difícil você pegar uma criança muito pequena e fazer infiltração de fator, de profilaxia, que ela também vai achar muito complicado, vai chorar, vai rejeitar. Os centros são, o paciente tem muita gente morando longe do Rio, então a distância do Hemorrio complica, porque precisa de meio de locomoção, as prefeituras nem sempre concedem os veículos. A condição socioeconômica do paciente, às vezes você quer que o paciente vá ao Hemorrio, não dá para ir, alguém trabalha, tem que deixar a criança com não sei quem, deixar o filho outro, então faltar o trabalho. É complicado, não é um assunto fácil.
E a falta de locais de condicionamento físico específico, que é uma coisa acho que tem mudado um pouquinho lá no Rio de Janeiro. A gente já está conseguindo alguns professores que, com a gente, com uma boa orientação nossa, os pacientes estão sendo incluídos em academia de musculação. O que queremos? A profilaxia primária, secundária, terciária, que não falaria, a imunotolerância, atividade física laboral, bem-estar e a inclusão desse paciente dentro da sociedade. E o que não queremos? As tenotomias, que são cirurgias de alongamento de tendão, as sinovectomias, nada contra os ortopedistas fazerem as sinovectomias, mas se tem sinovectomia porque tem lesão, a gente não quer deficiência física e a gente não quer exclusão. A gente quer o bem-estar de todo mundo. Obrigado.